palavra de Deus, ela traz clareza. E a palavra de Deus, além de trazer clareza, ela nos encoraja a sair daquela mentalidade, a sair daquele padrão. O que ainda você não orou? Que talvez tenha te mantido com essa mentalidade terá, com esse padrão terá, com esse comportamento terá. O que na sua vida ainda você não rompeu e que você sabe que é devastador para você? Coloque as mãos no coração, com os olhos fechados. Vamos agradecer a Deus por esse dia, por essa oportunidade, por estar aqui, em nome de Jesus. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais essa oportunidade e pelo privilégio, Senhor, que temos de poder estar aqui nesta manhã, de ter acordado, Senhor, nesta manhã, Senhor, de quarta-feira, meu Deus, com graça, com favor, com autonomia, meu Deus, com a Tua presença, do Senhor ter colocado em nós, ó Deus, o desejo de estar na Tua presença. E esse desejo de estar na Tua presença, meu Deus, é quando logo escorregamos da cama e falamos, Deus me ama. E poder, Deus, saber, meu Pai, que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida, que o Senhor guarda, que o Senhor guarda a nossa mente, que o Senhor guarda o nosso coração, que o Senhor nos mantém em santidade. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom. A Tua bondade dura para sempre. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Meu Pai, nós estamos aqui, meu Deus, para receber do Senhor direções. Meu Pai, para crescermos, avançarmos espiritualmente, entender o verdadeiro real do propósito da nossa vida. Nos colocarmos, meu Deus, na posição, na brecha, dando ao Senhor condições de nos honrar, de nos abençoar. Meu Pai, de estabelecer o propósito que o Senhor tem conosco. E eu peço, cubra cada um de nós nesta manhã com a Tua unção, com a Tua presença. Fale conosco, Deus. Fale conosco. Senhor, fale conosco. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda a ver aquilo que não estamos vendo. Nos ajuda a entender aquilo que não estamos entendendo. Nos ajuda a chegar, meu Pai, aonde precisamos chegar. Nos ajuda. Meu Deus, nos ajuda. Meu Pai, nos ajuda a chegar. Nós sabemos, meu Deus, que sem a Tua direção, sem o Teu conduzimento, sem a Tua direção, uma pessoa ela pode ficar parada em Harã e não chegar em Canaã, mas ela ter todo o direcionamento para chegar em Canaã e permanecer em Harã. Eu peço, nos ajuda a chegar no lugar que o Senhor tem para nós. O lugar que o Senhor tem para minha casa, para minha família, nos ajuda a chegar. Eu peço, assuma o controle desta reunião, deste trabalho. Meu Deus, conduza. Meu Pai, com alegria, nós estamos, meu Pai, no 18º dia do propósito de fé dos 52 dias. Meu Deus, como é bom, Senhor, poder saber que eu estou aqui e que as minhas mãos estão erguidas e que eu continuo crendo, que eu continuo buscando, Senhor. Meu Deus, como é bom, Senhor, como é bom. Eu peço que o Senhor conserve em mim
a tua presença. Conserve em cada uma dessas pessoas que estão aqui a tua presença. Conserve, Senhor, e que todas, meu Deus, sejam cobertas com essa unção, este poder, essa autoridade, esse renovo que as levará, meu Deus, para um lugar muito alto, um lugar muito alto, em nome de Jesus. Eu consagro a vida, meu Deus, de cada uma delas e declaro unção, poder, força, autoridade, e que todas estejam abertas para viver, meu Deus, o melhor tempo de suas vidas, em nome de Jesus. Eu consagro essa reunião, meu Deus, eu entrego ela nas tuas mãos e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pego esse Espírito, que Espírito, diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim. Diga, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza, em nome de Jesus. Graças a Deus, feliz em vê-los aqui. E é como eu tenho dito todos os dias, e tem sido, parece ser até uma reverberação. Vai ficar tudo bem. Você tem dito isso? Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Tem hora que parece ser desesperador determinadas coisas que acontecem na família, no casamento, nas finanças, na saúde, situações que são criadas para estigar, levar você a desistir, a parar. Mas é uma coisa interessante, porque quando nós entramos no propósito de fé de 52 dias, nós nos propomos a uma mudança, não é? Não é uma restauração? Então, se você se levanta para fazer algo, quer dizer que tem uma outra parte, não é? A outra parte não quer que você vença. A outra parte não quer que você continue. A outra parte quer que você pare. Literalmente. A outra parte quer que você pare. A Bíblia diz aqui, ó, eu nem ia ler essa palavra, eu passei por eles agora cedo, eu estava com outra palavra, mas o Senhor me incomodou muito com essa palavra. Aqui em Gênesis, inclusive eu li ela na segunda-feira, eu ia ler outra hoje, 11:31. Gênesis 11:31. Tomou Terá, Abrão seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de Abrão, seu filho, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Pode deixar o versículo aí para mim, por favor. Olha que coisa interessante. Eu falava isso na segunda-feira, e eu vou contar essa história para você, só para contextualizar. Eu ainda, quando a bispa pregava isso na segunda-feira, eu não lembrava desses detalhes. Eu ainda conversava eu estava atendendo um casal e ainda, até muito tarde, né, acho que era quase 2:30 da manhã, e o Senhor, ainda, eu citei isso, e ainda minha esposa falou assim, poxa, mas eu não sabia disso. Falei assim, querida, nem eu lembrava. Nem eu lembrava. Antes da minha afinada avó falecer, eu lembro que todos os dias... Quem aqui bebeu cerveja já? Quem aqui já bebeu? Quem já bebeu sabe que tem uma cerveja, eu não sei se tem ainda, uma cervejinha chamada Caracu, que é uma preta, que eles falam uma cervejinha preta, não é? Já viram? Já viram? Que acho que é até doce, até mais doce. A minha afinada avó era baiana,
ela usava um lencinho na cabeça, gostava de fazer os tricôzinhos dela, e ela fumava um cachimbo. Então, isso a vida inteira. E eu lembro de todos os dias, a minha finada avó era 6 horas, 6h30, no interior. No interior é assim, o pessoal tudo sentado na calçada, né? Aquela coisa mais... Tem esse horário. Então, eu lembro do pessoal passando e falava, ô, dona Ana, boa noite. Ô, dona Ana, boa tarde. E eu não sei, acho que ela ficava lá até para cumprimentar o pessoal mesmo, porque ficava ali e conhecia todo mundo. Sentava lá e ficava. E eu lembro dela, falava assim, ô, Di, traz a pretinha da véia. Ela falava desse jeito para mim, que eu já sabia que era a caracu dela. E eu lembro que todo sábado ela ia ao açougue. E do lado do açougue tinha a vendinha. E nessa vendinha ela pegava, eu ia com ela, e ela pedia para trazer um fardo dessa caracu. Porque ela falava assim, não pode faltar, tem que tomar uma por dia. Pois bem, um determinado tempo eu tinha, acho que 13 para 14 anos, mais ou menos isso, 13 para 14 anos. Não vou falar desse emprego, mas eu consegui um emprego próximo à casa, que esse testemunho eu já contei, numa selaria, enfim, já falei dele, não vou contextualizar ele em si aqui. E eu comecei a ter condições financeiras, eu não dependia da minha mãe para algumas coisas. Então, eu tinha dinheiro para comprar determinadas coisas, ajudava em casa, pagava uma conta ou outra. E eu adquiri o hábito de todos os dias de sair pela manhã, de tomar uma Skol. Então, todo dia, todo salário, quando eu recebia, eu fazia assim, eu fazia o cálculo assim, olha, eu falo, não posso deixar faltar, e se eu gastar, vou ficar sem. Então, o que eu fazia? O que eu fazia estrategicamente? Eu comprava 3 fardos, deixava escondido no forro, para minha mãe não saber. Então, eu subia, a gente tínhamos um banquinho, eu subia no banquinho, pegava 2, 3 latinhas, colocava na geladeira escondida, minha mãe trabalhava muito, mal via, e se a minha cabeça assim, se a minha mãe visse, ela vai falar assim, é da avó, é da mãe. A minha avó, minha finada avó, tomava uma cervejinha de vez em quando, falava, ela vai falar, é dela, então, se ela falar, é da avó, não é minha. E a minha mãe nunca descobriu. Nunca. Minha mãe descobriu isso há 2, 3 anos depois disso, porque alguém comentou tal, e ela ficou sabendo. Todo dia, pela manhã, às vezes antes mesmo de escovar os dentes, eu abri uma latinha de cerveja. Gente, eu tinha 14 anos. E eu lembro, por Deus do céu, eu lembro que quando eu tomava, eu arrepiava o braço, eu falava assim, agora o meu dia começou. Uau! Uau! Uhul! Ah, gelada, gostosa, desceu redondo. Diante de Deus. Desceu redondo. Gente, eu nem sabia como eu entrei naquilo, como eu comecei, e aquilo eu comecei a fazer. Só que lembra da história da minha avó? De uma maldição? Todo dia ela tomava. Aquilo passou para mim. E eu comecei a analisar, eu tenho assim, meus parentes são família, a gente costumava dizer, quando se reunia, era família busca-pé, parecia briga, não, estava todo mundo conversando. Era uma coisa. Então, tinha muita gente, tem muita gente. Gente, quando eles se reuniam, eu lembro que era 10, 12, 15 caixas de cerveja. Quase todos bebiam. Aqueles que não bebiam, sabe aquele pequeno gesto de falar assim,
Dá um pouquinho para a criança, tadinha, ela vai ficar com vontade. Você nunca viu isso, né? Nunca viu, né? Tadinha, ela vai ficar com vontade, acha? Ô tia, deixa o fulano aqui tomar um pouquinho. Ô tia, acha, tia? Não, não dá nada para esse menino. A tia virar, vem cá, menino, dá um pouquinho aqui, tua mãe não viu. Sua mãe não viu. Quando não, aquele primo que fumava, vai lá, acende o cigarro pro tio. Nunca aconteceu isso, né? Acendia o cigarro e vinha com o cigarro. Tá virando homem. Garoto do tio. Todo orgulhoso. Olha que desgraça. Aonde eu quero chegar com isso aí? Só para você entender. Quando a Bíblia fala que Deus tinha uma promessa com Abraão, com Terá, melhor dizendo, essa promessa era para levá-lo a uma terra prometida, uma terra farta, uma terra abençoada, uma vida honrada, se livrando dos deuses, dos padrões, da mentalidade antiga. Deus chamou Terá. Terá saiu, parou em Ur dos caldeus, ali ficou, ali morreu, ali se estabeleceu. Só que Deus falou com Abraão e disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai dessa mentalidade e vá para o lugar que Deus estava dizendo para ele, vá para o lugar que eu vou lhe mostrar, você vai viver do jeito que eu vou lhe conduzir, você vai tomar atitudes da maneira que eu vou lhe mostrar. E quando você vem contextualizando toda a história de Abraão, você vai ver que teve alguns momentos que Abraão, ele teve algumas oscilações, mas ele seguiu. Sabe, como se Abraão tivesse tentando buscar alguma coisa e voltasse o velho Abraão? O Abraão, filho de Terá. O Abraão que herdou costumes, hábitos, jeitos, uma mentalidade, uma forma de viver. Você vê que quando Abraão, ele entristeceu o Senhor ficou anos sem falar com ele. Isso é uma coisa que quando a bispa falava na segunda-feira, eu falei, meu Deus, olha o quanto isso é forte. Deus ficou anos sem falar com Abraão. Mas Abraão sabia já quem era Deus. E Abraão não voltou para trás. Ele permaneceu em Deus. Mesmo Deus não falando com ele. Mesmo Deus não falando com ele. Você imagina seu pai não falar com você 13 anos? E você continuar amando, respeitando, honrando, buscando e permanecendo? Deus voltou a falar com Abraão e o honrou grandemente. Só que existe um outro ponto aqui. Existe o ponto de Abraão ter saído de Canaã, e para você ver aonde Deus queria levar Abraão. Abraão saiu de Ur dos Caldeus com algumas coisas. Só que tem uma outra passagem que mostra claramente Deus querendo levar Abraão para um outro nível, porque aquela mentalidade ainda de Terá estava no meio dele. Você vê que quando o sobrinho de Abraão, Ló, eles estavam prósperos, repete assim comigo, no melhor momento, no melhor tempo da sua vida, Deus estava dando uma oportunidade para um grande crescimento, um grande rompimento.
Eles prosperaram muito. A terra já não estava mais comportando os animais, os rebanhos, não tinha mais água, não tinha mais estrutura para os dois juntos. Eles prosperaram muito. E Deus deu a direção que eles precisavam se separar. Lembra dessa passagem? Eu não vou ler, não vou entrar nisso, mas estou contextualizando aqui. Se separem. Abraão disse para Ló, se você escolha o lugar que você quer ir, olha o que é confiança de uma pessoa que teme a Deus. Quem era o patriarca, quem era o cabeça, quem era que puxou, quem era que levou ele para um outro nível, foi Abraão. Então, no entender das coisas, quem teria que escolher primeiro? Abraão. Abraão falou, não pode escolher você. Porque eu sei que Deus está comigo. Se você escolher para esse lugar, eu vou para esse. E para onde eu for, Deus vai me abençoar. Ele escolheu aquele lugar que a gente sabe que era o lugar mais bonito, que era próximo a Sodoma e Gomorra. Lembra disso, né? Você lê a Bíblia, né? Em nome de Jesus, né? Então tá bom. Foi a melhor escolha que ele fez, não foi? Foi a melhor escolha, não foi? Sua esposa, sua família, suas filhas se contaminaram com a promiscuidade daquele lugar. O próprio Ló também. Deus só tirou ele de lá porque Abraão orou. Lembra disso? Ele orou, ele buscou. Deus ia destruir assim como destruiu. Quando eles estavam saindo daquele lugar, a esposa de Ló fez o quê? Olhou para onde? E o que aconteceu? Uma estátua de sal. Só que graças a Deus, pelo menos as filhas salvaram, né? Graças a Deus. Porque quem queria embebedar o pai e deitar com ele? Não é? Não é assim que a história acontece? Elas embebedaram o pai e se deitaram com ele. E as gerações que vieram foram gerações malditas, porque vieram de ordem do pecado. A maldição se instaurou lá. O que eu quero mostrar para você e que eu quero que você entenda? Repita assim comigo, tem coisas que eu tenho consciência que eu preciso mudar. Tem coisas que eu não sei. Olha que desgraça, eu me peguei bebendo e eu nem sabia de onde vinha. Aí eu fui levantar, eu falei assim, poxa, espera um pouquinho, meu pai ele teve o vício da bebida depois de velho. Não foi um problema para o meu pai, o vício da bebida. Meu pai teve outros problemas. Com pornografia, meu pai era um cara mentiroso, meu pai foi um cara preguiçoso. Esse foi meu pai. Falei assim, olha, esse era o problema dele. Mas isso não. Então eu sei que essa situação não veio dele. Você está conseguindo entender? Não veio dele. Veio de alguém. E aquilo veio sobre mim. E eu nem sabia como lutar com aquilo, porque era tão normal. Gente, pega uma criança e coloca uma criança numa casa onde você só grita, você xinga palavrão, você fica ofendendo, vocês se agridem, e essa criança cresce, ela vai fazer o quê quando crescer? Qual que você acha que vai ser o comportamento dela? O mesmo, ou pior. Porque é o que ela aprendeu, é o que ela herdou. E se nada for feito, aquilo vai devastar a vida daquela criança. E infelizmente tem muitas pessoas com essa mentalidade.
uma mentalidade terá, que ainda tem escravizado a sua vida. E ela nem sabe. Tem coisas que é tão interessante quando você chega aqui e alguém pergunta assim para você, olha, eu tenho atendido casais, eu acho interessantíssimo o que eu tenho vivido esses meses. E eu sou muito grato a Deus, porque tem coisas que eu falo assim, Deus, eu não sei nem de onde vem. É o Senhor mesmo, porque não tem como. Mas alguns falam assim, não, meu casamento está bom. Está bom. Eles não conversam, não têm comunicação, não estão alinhados, não estão ali em conexão com Deus e nem com o altar do casamento, o matrimônio. E aí você consegue, ouvindo um, ouvindo o outro, que não tem alinhamento nenhum. Mas entre eles, conversando, eles não conseguem ver que eles não estão alinhados. Você está conseguindo entender? Eles, juntos, não conseguem ver que eles não estão alinhados. Aí você começa a conversar e fazer perguntas, apenas perguntas. Você começa a ver, opa, espera um pouquinho, isso aqui não está certo. Não, mas é normal. Opa, normal aonde? O que a Bíblia fala sobre isso? Vamos lá ver. Ainda eu peguei esses dias e falei, vamos lá, vamos abrir em Efésios 5 e vamos ver o que a Bíblia fala do marido, vamos ver o que a Bíblia fala da mulher e vamos ver o que a Bíblia fala dos filhos. Vamos entender qual que é o papel de cada um. Está certo? Está certo? Não, não está certo. Então tá bom, vamos conversando. E você vai conseguindo detectar vários padrões da mãe, vários padrões do pai e vários padrões de tantos outros lugares que nem eles sabem de onde veio. E aquilo tem sido devastador na vida de muita gente. Só que existe um detalhe. Repete assim comigo, a palavra de Deus, ela traz clareza. A palavra de Deus, ela traz clareza. E a palavra de Deus, além de trazer clareza, ela nos encoraja a sair daquela mentalidade, a sair daquele padrão. E eu não estou dizendo para você que é fácil você vencer determinadas coisas. Não. Eu digo que quando eu parei de beber, olha que coisa, quando eu parei de beber cerveja, eu cheguei na igreja, tinha um pastor na época, e eu tinha vários problemas. Então, eu tinha problema com pornografia, eu tinha problema de insônia, eu tinha problema que eu mentia, eu tinha vários problemas. E o pastor falou assim, você precisa de oração para quê? Eu falei, olha, eu não consigo dormir e tal. E aí, eu tinha ido aquele primeiro dia na igreja, que foi na época na Badiba City, lá embaixo, em Rio Preto. Aquele pastor orou por mim e eu fui liberto, eu comecei a dormir. Eu falei, nossa, funciona. Falei, amanhã eu vou na igreja. Não tinha dormido, há anos não dormia, fui na igreja. Então aquele pastor, você veio de novo? Eu falei, opa, estou aqui, vim no culto, pastor, vim receber a bênção. Ele perguntava para mim, você quer oração pelo quê? Eu falava, pastor, eu ainda não entregava tudo, porque quem quer falar que está na pornografia? Quem quer falar que mente? Quem quer falar que faz coisa errada? Tem alguém que quer falar? Ninguém quer falar. Então, eu falo, eu quero uma oração, eu quero uma bênção para a minha vida. As coisas foram passando, e eu fui chegando e fui trazendo. Olha, agora eu preciso orar. Pastor, eu preciso parar com isso, eu preciso parar com isso, eu preciso parar. E toda vez ele orava. Mas eu nunca pedi para ele que eu queria parar de tomar a cervejinha. Você está conseguindo entender? Porque para mim, era o quê? Normal. Mas não era um normal, era uma dependência. Então eu lembro que quando eu passava por... Gente, por Deus do céu, o Senhor é testemunha disso. Bispo, o senhor estava viciado? Não sei, eu sei que era uma coisa que me mexia comigo. Então assim, eu passava na frente de um bar, a minha boca, a gente costuma usar essa expressão, né? Minha boca
virava um brejo. Eu falava, meu Deus, que vontade de tomar uma gelada. Assim, de uma forma, sabe, despretensiosamente. Eu não sabia de onde vinha aquilo. Só que eu nunca tinha pedido oração para ele por aquilo. Então eu nunca tinha lutado. Você está conseguindo entender o que é uma mentalidade? Eu estou falando de mentalidade, gente. Vocês estão conseguindo entender? Eu estou citando o exemplo de um vício meu, de uma história pessoal minha, para trazer a você a consciência de algo que eu nunca tinha pedido. Eu nunca tinha lutado por isso. Eu nunca. Mas eu já tinha sido abençoado em algumas coisas. Deus tinha me dado um emprego, eu tinha conseguido dormir, eu já estava parando com aquelas coisas, então ficava com as meninas, não ficava mais, que eu entendia que não podia, que aquilo não era correto, e estava envolvido com as coisas, e estava ali, mas de vez em quando eu ainda me inclinava para aquilo. Não tinha, aquilo era muito mais forte do que eu. E eu não orava. Eu não buscava por aquilo. O que na sua vida, esquece o vício da cerveja, que era o meu padrão. Aquilo era um padrão. Eu tinha uma inclinação para me tornar um alcoólatra. Bispo, não, mas nem todo mundo que bebe é alcoólatra. Sim, estou dizendo eu. Porque assim, quem começa pela manhã bebendo, é o quê? Eu pensava o dia. Durante o dia. Então não via a hora, fazia cálculo para não chegar sábado, domingo, que era o segundo. Olha como que era, né? Eles faziam uma vaquinha entre a família. Então na casa da tia, que tinha festa, tinha uma latinha lá, eles colocavam o dinheiro e faziam a vaquinha, porque a cada 15 dias tinha o churrasco na casa da tia, e nesse churrasco era regado no quê? Eu não via a hora de chegar. Ah, mas a sua mãe não deixava você beber. Você acha que a gente não bebia? Não bebia? Olha como que a pessoa é inclinada para o diabo é uma desgraça. Naquela época, muitos anos atrás, tinha as garrafas de tubaína. Você lembra disso? Estou entregando a idade de todo mundo aqui agora. Estou revelando. Eu falei, agora eu vou mostrar a idade de todo mundo. Não tinha as garrafas de tubaína? O que a gente fazia? Olha como que o diabo usa as pessoas. Então, sentavam os adultos e sentavam as crianças ali. O que a gente fazia? Pegava um balde, olha que desgraça. Colocava as garrafas dentro do balde, tirava o rótulo, e quando a mãe, a tia via de longe, falava, não, eles estão bebendo tubaína. Era tubaína. Tubaína que a gente estava bebendo. Uma tubaína consagrada. Estava bebendo cerveja. A gente tirava o rótulo com cuidado. Tirava o rótulo com cuidado. Tirava ele inteirinho. A gente aprendeu uma técnica de molhar. Olha como que a pessoa quer. Para o mal fica sábio. A sabedoria impera o Einstein ali na pessoa. Colocava lá dentro da água. Eu sabia até quantos minutos tinha que deixar. Se deixasse muito, a gente não conseguiria tirar o rótulo inteiro, que ele rasgava. A especialidade. Nem cara formado há anos sabia disso. E eu sabia. Tirava o rótulo de uma garrafa e colocava na onde? Na outra. E deixava virado. Deixa os meninos lá, as garrafas no chão lá. Gente, por Deus, a maioria dos meus primos, eu não sei como está hoje, eu não tenho muito contato com eles. A maioria deles eram alcoólatras. Como eu. A maioria deles. A maioria deles. Um deles capotou um carro, quase morreu, bêbado, em uma festa indo. Tem uma cidade em Presidente Prudente, próxima, não sei quem conhece Presidente Prudente, a região, mas na região de Presidente Prudente tem uma cidade chamada Martinópolis, que é uma cidade onde tem uma represa.
E naquela época tinha os carros, então tinha som nos carros. Lembra dessa época? Lembra dessa época? Olha eu revelando mais idade aí. Tinha o som, então erguia e ficava lá tomando cerveja nessa represa e estava lá. E num dia, minha mãe, não, eu já contei esse texto também, minha mãe não vai, você vai, não quero ir, não fui, tal. Foram. Morreu um monte de gente. Morreu um monte de gente. Cheio de pino. O que sobreviveu está cheio de pino no corpo. Passa num detector de metal, dá até problema, né? Apita até cheio de pino no corpo. Pela misericórdia de Deus ele não morreu. Mas estava bêbado. E não estava pouco. Muito. Porque esse era o padrão. Esse era o padrão. Ah, fulano de tal brigou. E outra, passava 40 minutos, o que acontecia nessas festas? O que acontece? Toda vez. Toda vez era briga. Gente, é uma coisa assim que era... hoje, ó, cuidado com o tio lá, hein? Era batata, era dito e feito. Falava um que o outro tio não concordava, que não sei do quê, que não sei do... Era um demônio. Eu estou falando para você algo, e estou contextualizando algo da minha família, para você entender o que na sua vida, incondicionalmente, você ainda não orou. Você está conseguindo entender? Quem está entendendo a palavra? O que ainda você não orou? Que talvez tenha te mantido com essa mentalidade terá. Com esse padrão terá. Com esse comportamento terá. O que na sua vida ainda você não rompeu? E que você sabe que é devastador para você. Que você sabe que isso tem levado a sua vida para a destruição. Porque estava levando a minha vida para a destruição. Levando a minha vida para a destruição. O quê? Tem coisas que você nunca orou pedindo para Deus te ajudar a vencer. Não, Deus me ajuda, Senhor me ajuda. Não, o que você não pediu oração? O que você não fez um propósito? O que você não colocou? A mentira? Ou o quê? Abre o leque para tantas coisas. Porque eu não tinha recebido de Deus porque eu não tinha pedido. E quando eu pedi para Deus, Deus me ajudou a vencer. Deus me ajudou a vencer. Deus me ajudou a vencer. Eu tenho 22 anos de casado, eu me lembro de 22 anos de casado, faz 25 anos, 26 anos que eu não sei o que é uma lata de cerveja. Se eu falar para você que eu não bebi alguma coisa recente, bebi. Há 2 anos atrás, fui ajudar alguém a tirar combustível de uma moto, engolir gasolina, que aquele dia eu bebi, bonito, e falaram, não, puxa, bispo, puxa, sopra, vai, sopra ou puxa, não, agora puxa, eu engoli mesmo, que eu fiquei mal, eu tive que tomar alguns, tomei várias coisas, com azia, queimação, falei, agora eu estou bom, né, porque agora eu coloquei o combustível correto, né, porque certamente a água não estava dando certo. Eu perguntei para a pessoa, eu falei assim, aditivada? Foi o dia que eu bebi alguma coisa. E eu não sinto vontade, não tenho, porque aquilo foi vencido. E quando você não vence alguma coisa, aquilo vem sobre você, aquilo te ataca, aquilo te aflige, aquilo te leva a uma dependência. Gente, não se prenda ao vício que eu estou mencionando aqui, abra o leque. Abra o leque. Eu atendi uma pessoa no domingo, ela disse assim para mim, bispo, eu preciso confessar, eu minto para tudo. Eu minto para o meu marido, eu minto para as minhas filhas, eu minto para os funcionários. E aí, esses dias eu estou no telefone, alguém liga, falou, eu quero falar com tal pessoa. Falou assim, eu estava aquele dia chateado, falou, ela não está aqui. A pessoa estava na minha frente, a outra pessoa nem sabia que era para ela a ligação. Não, ela não está aqui. E eu comecei a analisar. E ela disse assim que naquele dia ela começou a notar 20 vezes ela mentiu. Ela falou assim, nossa, tudo isso. Em um único dia, ela tinha visto a mentira.
de mentir por coisas bestas, sabe? Sabe aquela questão que é assim, ó. A garrafa de água, que bebe e deixa a garrafa de água na geladeira e coloca lá. Só tem um pouquinho. Quem foi? Eu não. Quem que guardou a garrafa? É justo para alguém que vai beber depois? Pô, cidadão, amigo, o que custava, sei lá, abastecer a garrafa? Você bebeu um pouquinho, por que não bebeu o resto? Intencionalmente eu deixei, porque se alguém perguntasse, eu bebi e deixei lá. Não bebi tudo. Tem ainda, não tem? Você deixou? Você esvaziou a garrafa? Não. Não esvaziei. Intencionalmente. Fala que não. Mente por coisas pequenas. Padrão terá. Pessoas assim estão atrasando a sua vida. Porque, repete assim comigo, quanto mais tempo você deixa, mais difícil vai ficando para mudar. Tem coisas hoje, se você pegar hoje uma pessoa de 70 anos de idade e pegar uma criança de 5 anos de idade e colocar as duas para aprender inglês e dar a elas uma semana, quem que você acha que vai aprender primeiro? Por que no idoso? Por que a pessoa de 70 anos não? Já viveu muita coisa. Então ele já sabe muita coisa. Ele já está cheio de muita coisa. Sabe um HD? Um HD que já foi alimentado com muitas informações. Ele está ali, cheio de tantas coisas. Eu estava lendo esses dias algo tão interessante, eu achei muito bacana isso, que a maioria das pessoas que aprendem a nadar, depois aprendem a nadar, andar de bicicleta, e a fazer coisas que é comum algumas crianças aprender pequenas. Quando aprendem a fazer depois, elas têm dificuldade para aprender. Sabe por causa do quê? Alguém sabe? Por causa do medo. Por causa do medo. Mas por que quando é pequenininha aprende rápido? Eu lembro as minhas filhas, quando eu ensinei elas a andar de bicicleta, a Ana Vitória aprendeu a andar num dia. O único problema depois que eles aprendem a andar de bicicleta no dia é que eles querem andar toda hora. Não é? A Ana Vitória, eu achei que o banco ia grudar nela, no traseiro dela, porque o dia e noite. Acordava, tá, a Ana Clara a mesma coisa. Porque é uma sensação do quê? De liberdade, não é? Uau! Ah, não, eu não consigo. Ah, não, eu vou cair. Vai, fulano, você consegue. Não, não consigo, eu não vou cair. Não, deixa, eu não vou com isso, não. Desisto. Quero. Não, vou cair, vou machucar. Não é assim? Um adulto? Não, não vou, não quero. Não dá certo. Vamos nadar, eu te solta. Não consigo. E se eu afundar? A criança vai, pula que o tio pega. Pula. Ele vai lá e pula, nem sabe do risco. Ele pula. Fizeram uma pesquisa com uns pais, eu ainda falei isso na reunião de obreiro, para mostrar que quando uma pessoa nasce, uma criança nasce, ela só tem 2 medos. O medo do som, e de ficar longe da mãe. Que elas sentem quando a mãe não está perto. Aquela sensação de proteção. Então pegaram 2, 3 cobras, tiraram o veneno, pegaram os pais, fizeram um experimento e colocaram as cobras lá
e colocaram as crianças, tinham médicos, tal ali, e colocaram as crianças sentadas. Sabe, eu não estou dizendo cobras, pegou a cobra da selva lá e pegou, não. Sabe aquelas cobras que eles usam em feiras, que as pessoas passam a mão, tal, enfim. Eu não passo. Só para você ter noção, eu não passo. Colocaram as crianças sentadas com vários brinquedos e as cobras zanzando lá no meio. O que você acha que as crianças fizeram? Pegaram, passaram a mão, deitaram em cima. Você fala, e os pais assim, ai meu Deus, a mãe, as crianças ali, nada, naturalmente, quando crescem, vão adquirindo coisas que não é da sua natureza, a natureza de Deus, aquilo que Deus tem para você. E você vê que a gente herda muitos padrões, muitos hábitos, muitas coisas que a gente nem sabe de onde vem. A gente nem sabe de onde vem. Não sabe de onde vem. Eu tinha um vício, uma coisa que era assim, incontrolável, e a Ana Paula falava assim, meu Deus, mas por que você faz isso? Me irrita. A Ana Paula falava assim, nossa, isso me irrita. Você vai dar risada. Não ria tanto de mim, ria pouco, que eu sei que é algo engraçado. Toda vez que tinha a minha mãe é assim. Toda vez que abria um pacote de bolacha, ao invés de pegar as bolachas inteiras, eu pegava as bolachas todas quebradas. E eu falava assim, não, é porque se eu pegar as quebradas, quem for pegar depois vai pegar uma inteira. Ela falava, você não merece pegar uma inteira? Então eu pegava os farelos. Olha que desgraça. Então eu ia nos farelos, eu ia nos mais quebradinhos ali, e ia, pensava em todo mundo. E eu nunca comia uma inteira. Ela falou assim, amor, eu não te entendo. Isso me irrita, para com isso. Por favor, para com isso. Isso é feio. Eu não estou dizendo que você não possa... Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que você não possa comer uma bolacha que está ali, quebrou, porque está dentro do pacote, às vezes quebra. Você está conseguindo entender? Eu tinha essa dependência. Era uma coisa que eu não conseguia entender de onde. Aí minha mãe é assim. Até ontem. Era assim. Não, mas... E se tal pessoa quiser? E se tal fulano quiser? Vai pegar quebrado? Quer dizer, ela não pode pegar quebrado, você pode. É uma crença de não merecimento, sabe? Você não merece. Você não merece. Quantas vezes as pessoas vieram me presentear, eu falei, não precisa, não quero. Eu fiz as pessoas voltarem. Não quero, pode levar, não. Mas pelo amor de Deus, eu comprei para você, eu não quero. Não quero, não. Quantas vezes? Acha, você vai gastar isso, aquilo, outro. De onde vem? De algum lugar. Não da Bíblia. Você precisa ler mais a Bíblia. Você precisa ler mais as Escrituras. Você precisa conhecer mais Deus. Porque padrões como esses, vêm como, eu costumo dizer que vem como um combo. Sabe o lanche do McDonald's? Que vem o pão, o hambúrguer, a batata, o refrigerante, o sorvete. Sabe? Vem um combo, não é só isso. Tem mais coisas associadas que vêm junto. E se você não vencer isso, vence você. Se você não vencer isso atrasa a sua vida. E você acha que isso é algo comum, mas não é comum, isso amarra a vida de pessoas. Isso trava a vida de pessoas, porque é uma mentalidade totalmente fora daquilo que Deus quer para você. E se você não se estabelecer nesse padrão, você atrasa a sua vida. Entenda, nós estamos no 18º dia do propósito de fé de 52 dias. É um tempo de restauração.
Deus traz à luz coisas que nós precisamos trabalhar e mudar. Eu tenho falado isso na vida, tenho falado isso no trabalho dos 300 valentes. Vou dizer assim para você, tem coisas que eu já fiz, eu não adianta que eu falar para você que não, eu seria hipócrita. Eu seria hipócrita. Falar, não, eu acredito, por isso que eu falo, eu acredito na mudança de um homem. No caráter, na transformação. Eu acredito que um homem pode vencer a pornografia, a bebida, as drogas, o cigarro, a mentalidade do pai, da mãe, aquela vida miserável, aquele padrão preguiçoso. Eu acredito, por isso que eu invisto, por isso que eu coloco. Eu acredito, eu sei que é possível. Eu sei que é possível, por isso que eu falo, porque eu vivo isso. Eu não era assim. Eu não tinha essa mentalidade, eu não tinha essa visão, eu não tinha esse espírito, eu não tinha esse caráter. Não era para eu estar aqui. Deus fez isso. E Ele pode fazer. E eu falo para você com convicção. Quando você muda a mentalidade, você muda tudo. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo. E esse é um padrão do mundo, não das Escrituras. E Deus tem o melhor para você. Abandone. Tem coisas que você sabe que você precisa mudar, tem coisas que você não sabe. Alguém já chegou para você, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas já aconteceu isso comigo. Teve um dia eu estava tão atrasado, e normalmente eu não gosto, eu corto meu cabelo a cada 15 dias, porque meu cabelo não é bom. Meu cabelo não é bom. Meu cabelo não me ajuda, ele não me favorece. Tem gente que faz assim com o cabelo, ó. Meu Deus do céu, sem gel, sem nada, o cabelo está arrumado. Meu Deus do céu. O meu não é assim. O meu, se eu deixar, fica parecendo aquele morador da Sé que está lá 15 dias sem tomar banho e sem arrumar o cabelo. E às vezes eu estou conversando com a Ana Paula, ó, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, tal. A gente conversando, ó, amor, tá, vou ver isso, aquilo outro. A Clara pega isso, aquilo. E eu tomei banho e tal, me organizei. Ela falou, preciso usar o banheiro, então saí, tal, enfim, tal. Sentei no sofá ali, estou esperando, fui mexer no celular, fazer alguma coisa. Estava trocado já, tal. Amor, você está pronto? Tô. Beleza. Não tinha olhado no espelho depois, meu cabelo grande, tudo desarrumado. E eu peguei a Ana Clara, desceu no carro, a Ana Clara estava com o joguinho na mão, nem para ajudar o pai, né? Me expôs, literalmente. E eu estou aqui e tal, desci. A Ana Paula falou assim, olha, quando for 11 horas, você vem me buscar. Eu falei, tá bom. Beleza, desci com a Clara no banco de trás, com um joguinho que ela estava lá, brincando, e eu desci. Chegou aqui no estacionamento, eu fui cumprimentar um membro, e ele falou assim, ô bispo, tudo bem? Eu posso falar um negócio para o senhor? E eu nem para olhar no retrovisor. Eu acho que o cabelo do senhor não está arrumado. Eu falei, não. Quando eu olhei, eu falei, sangue de Jesus tem poder. Meu Deus do céu. Obrigado. Tinha um boné no porta-luva. Peguei o boné, coloquei, desci correndo, e passei em mim assim, escondido. Sabe quando você está devendo alguma coisa? Fui lá na sala, eu tenho uma bolsinha aqui, me arrumei. Aí aquilo eu falei assim, olha que coisa. A gente às vezes tem assim. Tem coisas que você precisa mudar que você não vê. É ou não é? Tem coisas que você precisa mudar, você não vê. Quem te mostra? Isso aqui, ó. A Bíblia te mostra. A palavra te mostra. Tem coisas que você precisa mudar. E tem gente que diz assim, não, mas por que eu não vivo os milagres? Será que você não vive mesmo? Tem coisa que você precisa mudar, você não mudou ainda. Tem coisa que está atrelada a uma mudança de um comportamento, a mudança de caráter, ao rompimento de coisas que ainda não aconteceram. E você precisa entender isso. Às vezes parece ser coisas pequenas, aquela mentalidade, aquele padrão, aquele jeito, aquele costume, aquele hábito que você tem, que você herdou de alguém, e que isso tem literalmente atrasado a sua vida. Atrasado a sua vida e você não sabe.
Se você não romper com isso, isso não vai levar você a uma melhora de vida, a uma vida bem-sucedida, uma vida abençoada. Você precisa se posicionar. Busca a Deus. Peça ajuda, mas não aceite. Não aceite ficar assim, permanecer assim. Lute. Lute. Nós estamos nos 52 dias. E eu sei que Deus quer fazer. E eu sei que Deus vai fazer. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Terá simboliza tudo aquilo que atrasa a vida. Pessoas, hábitos, vínculos emocionais, zona de conforto que nos mantém em Harã, um lugar de estagnação. Deus havia chamado Abraão para ir até Canaã, mas Terá se manteve em Harã. O problema é que Deus havia dado uma direção clara, mas Terá não prosseguiu até o destino. Ele não perseguiu até o destino, ele parou. Enquanto Terá viveu, Abraão também não avançou plenamente. Olha que coisa. Enquanto Terá viveu, a mentalidade Terá. Você está conseguindo entender? Enquanto a mentalidade Terá viveu, Abraão não prosperou plenamente. E olha o fim de Abraão. Abraão se tornou riquíssimo, a terra não comportava a sua riqueza. Abraão viveu tudo que o dinheiro podia comprar, e o que o dinheiro não comprava era o que ele viveu. Tudo, uma vida plena, completa, abençoada, honrada, em tudo. Coloque as mãos no seu coração. E eu quero que você peça a Deus para Ele te ajudar. Porque talvez tem coisas que você não viu, tem coisas que você não entendeu, tem coisas que você não está vendo, e que você sabe que precisa de um rompimento, de uma mudança, de uma transformação. Mas você talvez não tenha entendido que precisa realmente mudar. E Deus está mostrando para você que tem coisas que, por mais que você entenda que não precisa mudar, que não precisa trabalhar, porque você tem uma referência de algum lugar, a sua referência é a palavra. A sua referência é as Escrituras. A sua referência é a palavra de Deus, é a direção do Senhor. É a direção de Deus. É o único alinhamento que você tem que ter, que você precisa ter, é das Escrituras. O único arquétipo que se adapta a você é o do Criador. Deus. Você vê que o seu pai, a sua mãe, pode até se esquecer de você, mas Deus não se esquece. Eu lembro que a minha mãe esqueceu do meu aniversário. E olha que para uma mãe esquecer do aniversário de um filho é uma coisa assim, gritante. Ela se esqueceu do meu aniversário. Você vai dizer assim, poxa, isso não tem tanta relevância, o senhor depende disso. Não, é só um exemplo. É importante você receber a ligação de alguém, uma mensagem, ou um abraço.
Mas Deus não se esquece. Deus não se esquece. Meu Pai, Deus não se esquece. Deus nunca se esqueceu. Deus nunca te desamparou. Então peça ajuda para Ele agora. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual é a realidade da sua vida. Quais são as situações que você está vivendo. Mas eu peça ajuda para Deus. Eu não quero que você peça nada. Eu quero que você diga assim: meu Deus, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para vencer coisas que eu sei e coisas que eu não sei. O que você sabe, você diga: Senhor, eu preciso de ajuda para vencer o orgulho, o medo, a covardia, os vícios. O que você não sabe, diga: Senhor, me ajuda a vencer também aquilo que eu não sei, que eu preciso vencer, mudar. Eu não quero mais viver com essa mentalidade, com um padrão totalmente conformado, com uma realidade totalmente devastadora. Eu não quero, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Deus. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a tua presença aqui dentro de mim. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a ti, quero adorar a ti. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a tua presença aqui dentro de mim. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus, eu quero ver meu Pai. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a ti, quero adorar a ti, Deus. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a tua presença aqui dentro de mim. Ó Deus santo e poderoso, em oração, meu Deus, na tua presença, eu oro e apresento a vida de cada uma dessas pessoas ao Senhor. E eu declaro, meu Deus, uma mudança de mentalidade, de padrão, de espírito, de caráter. E eu declaro, meu Deus, pessoas transformadas. Eu declaro, meu Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E eu declaro, Senhor, que cada decisão que foi tomada, cada passo que foi tomado a partir de agora, eu declaro, Senhor, um grande e um verdadeiro rompimento. Um grande e um verdadeiro rompimento. Eu declaro, Senhor, que cada uma dessas pessoas possam ver, viver tudo aquilo que o Senhor tem para elas. Eu abençoo, meu Deus, a vida delas. E eu declaro, meu Deus, que tudo aquilo que elas projetaram nessa pasta dos meus projetos, do propósito de fé de 52 dias, que tudo que ela colocou, tudo que ela projetou
eu declaro materializado, eu declaro concretizado, eu declaro, meu Deus, uma glória, um favor, que a leve, meu Pai, para uma realidade totalmente diferenciada, que ela seja elevada, honrada, favorecida e cheia do Espírito Santo. Eu abençoo a vida do teu povo, e eu declaro, meu Deus, uma unção de crescimento, de avanço, de progresso, e que todas elas possam sair daqui, meu Deus, vivendo, Senhor, vivendo aquilo que o Senhor tem para elas. Eu abençoo a sua vida, e eu declaro vitórias, respostas, definições sobre todos os seus projetos. Eu declaro a materialização dos seus sonhos, de tudo aquilo que você colocou diante do Senhor. Eu abençoo a sua vida, eu concordo com as suas vitórias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse das minhas vitórias. Diga: a partir de hoje, esse passo, essa decisão que eu assumo, diga, é um diferencial na minha vida, e eu sei que tudo mudou em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.